Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo que você vai assistir agora é o Café com Fabi, que ele foi gravado numa segunda-feira, de 7h30 da manhã às 8, lá no meu canal do Instagram. Se você não conhece meu canal, acesse aqui embaixo, vai lá. Toda segunda-feira tem gravação ao vivo. Mas claro, se você perdeu, você pode vir para cá, que ele vai estar sempre disponível para vocês aqui. Combinado? Tenha uma semana iluminada. Tchau, pessoal! Sobre a superação. É muito importante falar sobre essa palavra. Gente, superação. Olá, muito bem-vinda, tudo bem? Gente, olha só. Quando a gente começa a viajar, a gente começa a ver coisas de culturas, histórias. Eu tô falando do Brasil, eu tô em Ouro Preto, então eu tô vendo histórias do Brasil. A gente já escutou muitas coisas na escola, a gente estudou algumas coisas, já leu sobre muitos assuntos, só que a gente não esteve lá, talvez, né, na terra mesmo, para sentir o cheiro, para ouvir a história real, para ver a realidade. Então, a gente precisa começar a entender como funciona a vida da gente, como as coisas funcionam e sobre superação. E é justamente isso que eu quero falar. Só que antes de falar sobre isso, eu quero saber de vocês, se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo bem. Hein, Lard, bom dia, tudo bem? Bom dia para quem está entrando. Eu gostaria muito de saber se a live está sendo bendita. Oi, Fátima, minha amiga, muito bem-vinda. Queria saber se está direitinho o som, porque como eu tô numa pousada, eu queria saber como é que tá a internet daqui, tá? Se vocês puderem me dar essa palavrinha, se ela tá rodando bem, se não tá, ok? Ok? Ah, que bom, Fátima, muito obrigada, obrigada. Oi, clube, muito bem-vindo. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre superação, que vocês sabem que a live Café com Fabi, ela é muito rapidinha, mas ela tem muita informação. Então, hoje, nós iremos falar sobre superação, sim. Gente, olha só. Passeando aqui por Minas, principalmente em Ouro Preto, onde eu estou hoje, nós ontem fomos visitar a gruta. Não, eu minto para vocês. Eu estou hospedada numa pousada chamada Chico Rei. E ontem nós fomos visitar uma gruta aqui perto. Que eu esqueci até o nome da gruta. Benzinho, você se lembra o nome da gruta? Palácio. Esqueci o nome da gruta, gente. Desculpa, porque eu tô com o nome de Chico Rei na cabeça. Palácio do Tesouro, alguma coisa assim. E nessa gruta, nós tivemos a presença de um guia. Meu marido tá vendo aqui o nome da pousada. Que bom, obrigada, Eliar. E nessa gruta, nós tivemos um passeio com um guia. Gruta não, minto, mina. Porque eu tô falando de gruta porque como eu tava em Sete Lagoas, eu fiz várias grutas com meu marido, mas aqui é mina. Então, nós começamos a conhecer um pouco mais da história de Chico Rei. Eu não vou entrar aqui na história dele toda, porque eu não tenho nem embasamento para isso, tá? Seria muito raso, mas eu vou fazer só um grande apanhado de quem foi Chico Rei, para que a gente possa entrar um pouquinho na história da superação. É para isso que por isso que eu vou falar um pouco da história dele, tá? Chico Rei, em 1740, ele veio no navio negreiro. Ele, sua esposa, seu filho e sua filha, 4. Só que Chico, ele era o rei lá no Congo. Ele foi roubado de lá para ser escravo aqui no Brasil, só que lá no Congo ele era rei. Então ele tinha estudo, ele era monarca, ele tinha todo esse porte lá. Só que, infelizmente, os portugueses, né, enfim, a gente sabe como é que foi a escravatura, chegavam lá, pegavam em milhares deles e enfiavam no navio negreiro. Ele veio para cá no navio negreiro chamado Madalena, tacaram ele no navio e veio para cá com a família. Chegando no Brasil,
a esposa dele e a filha dele não conseguiu chegar ao Brasil. Ela morreu no meio do caminho, foi jogada ao mar, etc e tal. Então só chegou ele com o filho dele. E ele veio direto para cá, para Vila Rica, que antigamente Ouro Preto não chamava Ouro Preto, era Vila Rica. E ele já foi vendido para um dono aqui que tinham várias minas. E ele trabalhou, gente. Pense numa pessoa que lá no país dele, no grupo dele, na sociedade dele, no jeito dele, ele estava com a vida estabilizada. Vamos pensar dessa forma, que ele está falando de superação. Tudo dele ali estava estabilizado, tranquilo. Minha vida está perfeita. Estou casado, tenho meus filhos, tá tudo tranquilo. A mina é Palácio Velho, tá, gente? O nome da mina que eu fui visitar ontem foi Palácio Velho. E lá o Carlos, de forma muito carinhosa, me contou a história. E eu estudei um pouquinho mais para poder estar falando aqui com vocês. Então, obrigada, tá, amor? Então, voltando aqui. Então, eu estava com tudo dele estabilizado. E chegaram lá, roubaram ele e trouxeram para cá. Ele chegou num país totalmente diferente, com uma cultura totalmente diferente, para ser o quê, gente? Escravo. No meio da viagem, ele perdeu a família, perdeu a esposa, perdeu a filha, só ficou com o filho. E ele teve que vir trabalhar como escravo em mina. E o nome da mina que ele começou a trabalhar foi a mina escavadeira. E ele trabalhou lá durante anos e anos, numa condição extremamente subhumana, trabalhando de 5 horas da manhã até sei lá que horas, e se não produzisse, se não trabalhasse, ele não iria comer. Não, estou falando ele e todos os outros, tá? Mas eu estou falando de Chico Rei especificamente. Ele foi ganhando o quê? A confiança do seu dono. Ele foi trabalhando. Então, o que ele pensou, gente? A expectativa de vida de um negro trabalhando numa mina, quando chegava ao Brasil, era de 5 anos. Gente, isso é muito pouco. 5 anos. Pelas condições subhumanas. Essa é a expectativa de vida. Então ele começou a ver que ele não poderia fazer dessa forma. Ele falou, gente, eu preciso fazer algo diferente. O que eu posso fazer? Então ele começou a trabalhar bem. Ele começou a ganhar a confiança do patrão, do chefe dele, do amo dele. E aos poucos ele foi fazendo o dinheiro dele, ele escondia. Tem histórias que dizem que ele escondia ouro no couro cabeludo dele. Mas enfim, gente, isso são histórias, tá? Não vou ficar falando sobre isso. Mas ele foi superando, todo o tempo ele foi superando, até que ele conseguiu comprar a alforria dele. Ele teve tanta confiança do patrão dele, do amo dele, que ao morrer, o amo dele passou a mina da escavadeira, que foi onde ele trabalhou durante anos, ele deu para o Chico Rei essa mina, tanto que passou o nome ser Mina do Chico Rei. E Chico Rei se tornou o primeiro negro a ser dono de minas, a comprar a própria alforria. Ele construiu 2 igrejas aqui, uma inclusive para os negros poderem frequentar, porque os negros não poderiam frequentar igrejas. Enfim, ele veio falecer aos 72 anos. Por que eu estou falando tudo isso? Eu não estou contando aqui uma história. Eu só quero que a gente consiga entender a superação que o Chico Rei teve que ter na vida dele para ele chegar como ele chegou. No Brasil, depois ele foi considerado o rei negro, aqui em Ouro Preto, que antigamente era Vila Rica. Às vezes, gente, nós, na nossa vida, a gente está com aquela vida tranquila, tá tudo bem. Tô com meu emprego, tô com os meus filhos criados, ou estou com os meus filhos. Eu estou tranquila, estou num relacionamento estável. E aí vem a vida e sacode a gente. Mas sacode a gente sem a menor piedade. Ela dá uma rasteira na gente e a gente cai e fala... Eu ia falar um palavrão agora, mas falar, caramba, o que aconteceu? A gente não sabe. Sabe quando passa o furacão, tudo vira pro ar?
E quando passa, você está perdida ainda, fala, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sei. E a gente tem a opção de deixar então ela passar e ficar muito perdido e se desorganizar também todo, a vida toda, a estrutura toda, ou a gente tem a opção de parar, tentar entender o que está acontecendo, para começar a entender o que aconteceu, respirar, criar estratégias, criar força, estrutura, porque não é fácil. Nenhum momento eu estou contando uma historinha aqui fácil, porque não é fácil para ninguém. Como eu falo até nas palestras que eu faço, eu falo um pouco, brevemente também, da história de Viktor Frankl, que ele criou um sentido da vida, porque quando a vida da gente sacode a gente se perde. Viktor Frankl, que passou também por um campo de concentração, ele perdeu também toda a família dele, e aí ele começou a perceber que a vida precisa de propósito, porque quando você perde a sua felicidade, a sua base, a sua estrutura, você começa a ter que criar um propósito na sua vida, que é o sentido da vida, que foi o que o Viktor Frankl fez, que foi o que o rei Chico fez, Chico Rei fez, e o que muitos de vocês fazem na vida quando a gente perde o chão. A gente precisa o quê? Criar um propósito. Criar força, mas para criar isso a gente precisa parar e começar a acalmar, a ouvir, a entender o que está acontecendo. Às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Muitas vezes a gente precisa às vezes de ajuda externa. E ok, precisar de um médico, precisar de uma ajuda, de um acompanhante, de um profissional, de um terapeuta, que às vezes é grande demais, a gente não consegue segurar o fardo. E é necessário de ajuda. Mas a gente pode pegar essa ajuda para seguir, para ir adiante. O que a gente não pode é, tendo tudo isso acontecendo, e se jogar e falar, caramba, agora acabou, então agora eu vou entrar naqueles pilares todos que eu sempre falo com vocês, que é o pilar da agressividade, que é você começar a comer, você começar a beber, você começar a gastar, você começar a brigar, porque você não consegue segurar o que está acontecendo. Foi o que Chico Rei fez, foi o que Viktor Frankl fez, foi o que muitas pessoas fizeram, muitos de nós fizemos, foi o que eu faço. Vocês acham que minha vida também é linda e maravilhosa? A gente tem que trabalhar a nossa vida aqui fora. Já levei rasteiras. Eu poderia ter ficado na cama deitada. Eu poderia estar na vida de hoje reclamando, achando tudo muito ruim, tudo muito feio. Ó, que vida ingrata, e virar vítima do que aconteceu. Mas a gente tem que saber que não. A gente tem força. Gente, existe uma força dentro da gente que é capaz de... Gente, olha a história que eu acabei de contar aqui, para quem de repente não chegou, não viu, de repente volta, quando acabar a live, volta ao início, eu falei um pouco sobre Chico Rei. Como a gente cria força, a gente tem um potencial, a gente tem uma força dentro da gente que a gente não tem noção que nós temos. E infelizmente, eu gosto de repetir isso sempre também, mas infelizmente a gente só descobre a nossa força na dor. A gente só descobre que nós somos capazes de transformar o mundo. E o mundo que eu falo é isso aqui.
na dor. Mas a gente consegue transformar, fazer essa mesma transformação no amor, no autoconhecimento, no parar e entender o que está acontecendo para melhorar, para potencializar, para seguir, para viver uma vida em vida e não viver uma vida sem vida. Então, quando eu falo aqui, quando eu trouxe para vocês hoje, quando eu ouvi a história de Chico Rei, que é uma história de superação surreal, se ele conseguiu, se ele, gente, em 1740, se ele saiu de lá como rei, foi capturado, foi transformado em escravo, veio para cá, trabalhou numa situação subhumana, perdeu filha, perdeu esposa, veio ser escravo e conseguiu comprar a alforria dele, ter a mina de ouro dele, se transformar no rei do Congo, aqui também, em Minas Gerais, antigamente em Vila Velha. Por que que a gente não consegue também se transformar, crescer, viver, progredir? Entender o porquê que a gente come as nossas emoções. O porquê que pra gente tá difícil demais e porquê que a gente não para programar, para se ouvir, para se superar. E não viver uma vida de, já está assim mesmo, foi assim. Bom dia, Cacá, muito bem-vinda, bom dia para você também. E não viver uma vida dizendo, já que está assim, deixa ficar e deixa a vida me levar. Não! Porque se você não está feliz com o que a vida está te levando, cara, transforme-se, pede para sair e refaça. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. Eu posso te ajudar. Outras pessoas podem te ajudar. Mas quem tem que agir é você. Quem teve que agir fui eu. Vocês percebem? Senão seria aquela mesma Fabiana de 3, 4 anos atrás, que era totalmente descompensada. Tô equilibrada hoje em dia? Não, gente, claro que não. A gente não vive uma vida de equilíbrio, senão a gente morre se a vida for assim. Eu tenho os meus altos e meus baixos. Mas como é que eu agora me mantenho no alto e baixo? Eu já volto logo, já desço logo, já percebo logo. E todos os dias eu tento me superar. Todos os dias eu dou meu 1%. Ninguém tá falando aqui que é fácil. Ninguém tá falando aqui que bom, autoconhecimento, agora eu vou ler 2 livros, vou conhecer meus sabotadores através da Fabiana, vou para psicólogo e pronto, acabou, que lindo, pronto, em 2 anos, em 2 meses resolvi minha vida. Não, gente. A superação é diária. O autoconhecimento, você se amar, você se respeitar, você conhecer seus sabotadores, você olhar para as suas sombras, você se conhecer, isso é diário. É o 1% todos os dias. Ninguém precisa dormir uma pessoa e acordar outra. Não foi assim na vida. A gente construiu a nossa vida de hoje, ela veio desde lá atrás, a gente veio construindo todos os dias. Com o que a gente veio ouvindo, com os óculos que a gente colocou, com o nosso ponto de vista. E é assim na vida. Então, de repente, o que sacudiu uma pessoa, o que tira uma pessoa do prumo, não tira a gente, porque a gente tem um outro olhar. Então, da mesma forma que eu falo, caramba, mas aquilo dali
para o outro pode ser assim, aconteceu algo comigo, o outro fala assim, nossa, mas coisa boba que aconteceu com a Fabiana, ela tá assim? Sim. Aconteceu alguma coisa com você, eu não posso chegar e falar assim, nossa, mas que coisa sem graça isso daí que tá fazendo a Lilian ou a Cacá sofrer? Nossa, não. Eu sei aonde dói meu calo, você sabe aonde dói o seu calo, você sabe o que faz você, de repente, se descontrolar e querer ir lá na comida, e querer ir lá na compra. Oi, Dudu, bem-vindo, bom dia. Você sabe. E não cabe ninguém aqui fora te julgar por isso. Nunca. Mas a gente precisa se superar, porque a dor é nossa. E dor dói. Não interessa o tamanho da dor. Ela é a sua dor. Mas é o seu momento de você parar e começar a se superar, a crescer e aprender. Mas o que eu pontuo aqui, não deixe a dor chegar. Comece no agora. Porque a vida não vai deixar de te trazer complicações. A vida não vai deixar de te dar rasteiras. Mas se a gente já tiver uma base mais sólida no autoconhecimento, no autoamor, na generosidade, no carinho, se entendendo, entendendo nossos sabotadores, conhecendo o nosso ponto fraco. Se a gente começar nessa base, a gente supera lá na frente com mais facilidade. Eu não preciso ir até lá no final do poço para depois subir tudo de novo. A gente cai, mas de repente não vai até lá no final, percebe, gente? Se a gente já começa a trabalhar no hoje, no aqui e agora, o se ouvindo, o se amando, o se olhando com carinho, com respeito, com generosidade. É isso que eu trago para vocês. É isso que eu falo muitas vezes nas palestras. O que aconteceu com o Victor Frankl, que eu falei com vocês no início, o que aconteceu com o Chico Rei, e o que acontece todos os dias com várias pessoas durante o mundo, durante a vida. Eu estou falando aqui de Chico Rei, estou falando aqui de Victor Frankl, mas eu poderia estar falando da Maria, do José, da Patrícia, de nós mulheres, de nós homens, de nós seres humanos. Não precisa ser uma história tão cruel, tão doída que foi de Chico Rei, tão doída que foi de Victor Frankl. Mas dor, dói, nós temos todos os dias. Mas se eu trago para cá uma história de repente, uma pessoa que tinha nada, nenhuma chance de se superar e conseguiu, naquela época, em 1740, hoje em dia, com a tecnologia, com tudo isso, com terapias, com apoio, com autoconhecimento, com autoamor, com autocuidado, a gente consegue superar. Porque hoje em dia também veio para facilitar muito o acesso, coisa que naquela época não existia. Então, gente, começa essa segunda-feira. No Café com o Fabi de hoje, eu trago isso. Começa essa segunda-feira se superando. E a superação não precisa ser algo grandioso, não. Não precisa ser uma história fantástica para poder virar enredo de escola de samba, como o Chico Rei virou. Não precisa. A superação, muitas vezes, é deixar... Gente, eu estou falando coisa boba. Deixar de fumar. Eu já fui fumante. Eu não deixei de fumar de um dia para a noite. Mas eu criei uma planilha, uma rotina. Eu criei uma estratégia na época. Olha, na época, tem... Quanto tempo? Eu estou casada com o Mo, tem 16 anos. Eu acho que eu parei de fumar, gente, tem 13 anos.
Acho que tem 13 anos, acho que com 2 anos de casamento com o Jair, eu parei de fumar. 13 anos que eu não fumo. Então, quer dizer, 13 anos atrás, eu não sabia nada sobre autoconhecimento, eu não sabia nada sobre planejamento, sobre criar metas, eu não sabia nada disso. Mas agora, de repente, a coisa já estava dentro. Mas eu criei um planejamento de como parar de fumar. Primeiro, eu não me lembro exato como foi, tá? Todos os passos. Mas primeiro foi assim, não fumo mais dentro de casa. Então, pronto. Não fumava mais dentro de casa. E eu não podia ir pra rua o tempo todo, a cada 10 minutos. Então, já fui diminuindo. Aí fiquei, sei lá, 1 mês, 2 meses fazendo isso. Gente, eu tô falando do meu jeito, foi o meu jeito. O meu jeito às vezes não é o seu jeito. Eu tô dando só exemplos. Que isso é superação. Pra mim, deixar de já não fumar em casa já era uma superação. Depois eu parei de fumar, aí eu só fumava na rua, né? Depois eu comecei a pensar, sei lá, não vou fumar mais tomando café. Vou tomar café e não vou mais fumar. E assim foi. Então eu fui cada vez mais aumentando o grau de dificuldade. Até que eu falei, cara, eu não fumo mais. Então todos os dias eu estava dando o quê? O meu 1%. Você percebe? Eu não cheguei num dia e falei assim, pronto, hoje eu acordei e não vou mais fumar. Hoje eu acordei e resolvi fazer aquela dieta, mudar radicalmente a minha vida. Hoje eu acordei e me transformei. Não vou ser mais agressiva, não vou ser mais explosiva. Não, gente. Não é assim. Mas todos os dias, no hoje eu acordei e vou dar o meu melhor. Hoje eu acordei e vou dar meu 1%. E foi assim, um passo de cada vez. Como eu falo em muitos lugares aqui no YouTube, para quem não conhece, eu tenho um canal no YouTube, é Fabiana Modzenski, mas aqui na minha bio tem um link para lá. Como eu falo muitas vezes lá, eu fiz meia maratona, eu corri 21 quilômetros. Foi uma superação para mim enorme. Mas eu não acordei um dia falando que eu vou correr 21 quilômetros e sair correndo. Se superar é o primeiro passo. Para depois você dar o segundo, terceiro, quarto. Aí quando você olhar para trás, você fala, caramba, a história aqui de Chico Rei. Ele chegou como escravo, era rei, foi sequestrado, veio para cá como escravo. Ele não foi no primeiro ano dele, já se tornou o rei novamente, comprando mina, comprando alforria, dando alforria para os outros escravos e sendo um rei de uma mina. Não. Mas todos os dias ele deu o passo para o objetivo e para a meta dele. Então, todos os dias ele regou o que ele queria. Então, é isso que eu falo da clareza para a gente se superar. A gente só consegue se superar quando a gente tem também a clareza do que a gente quer e aonde a gente quer chegar. O Chico Rei tinha clareza dele. Eu quero chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu vou ganhar, eu vou conquistar tudo meu novamente. Eu vou ganhar novamente minha dignidade. Eu vou ser novamente um rei. E ele fez isso todos os dias da vida dele. Então, quando a gente tem clareza, quando a gente tem certeza do que a gente quer e não deixa a vida me levar, a gente sabe o porquê que a gente está hoje agindo de tal forma. Porque hoje eu estou escolhendo uma outra coisa e não esta coisa. Porque os prazeres imediatos, instantâneos, estão aí. É só a gente abrir a internet, abrir uma televisão, abrir uma geladeira, sair, tá aí, prazer imediato. Compra, come, bebe, é isso. Gente, eu passei numa loja de bolo, vou até postar, vou até achar essa foto aqui, eu tirei foto. Como é que era? Você merece um pedaço de bolo. Assim, como você, entendeu? Você merece isso aqui. Então, assim, quantos merecimentos a gente está tendo? Para chegar na cama, se jogar e encher o nosso corpo, a nossa casa, de coisas não tão saudáveis. De muita bebida, de muita comida porcaria. Eu não tô falando pra você que eu não como hoje em dia. Eu como, eu sempre falo aqui, gente, eu como de tudo. Tudo. Doce, bolo, tudo. Só que agora eu aprendi a comer.
Meu marido até brincou comigo um dia desse que eu vim comer. A gente tá em Minas, né, gente? Então aqui tem doces caseiros deliciosos. Meu marido até brincou comigo. Eu fiz um prato, aí eu coloquei bem menos do que o normal. E ele falou assim: Nossa, moça, tá comendo tão pouco. Aí eu falei assim: Não, mas estou de olho no docinho. Porque antigamente, filha, a titia aqui, como eu falo, eu não queria nem. Eu brincava que eu tinha dois estômagos: um pro doce e um pro salgado. Percebe? Não, então assim, eu deixo. Eu não vou comer a mesma quantidade que eu tava comendo para poder comer o doce. Não. Ou levar o doce para casa. Não. Botei menos quantidade para poder comer o que eu queria, porque eu queria comer o doce. São escolhas que a gente faz. Eu não sou proibida. Percebe? Você não é proibida. Mas você tem a escolha. Então tenha clareza e escolha se amar, escolha se respeitar, escolha se cuidar, escolha se superar. Dê o seu 1% hoje. Como que a gente faz isso, gente? No final de live, parando e respeitando o seu tempo, o seu aqui e agora. Então, gente, 1 minutinho só. Para, respira, põe a mão no seu coração. Eu convido você a fazer esse gesto. Respira fundo, sinta a sua vida em vida. Sinta a sua vida em vida. Seja a vida em sua vida. Tenha prioridade. Seja a sua prioridade. Tenha clareza. Tenha auto-amor, autocuidado. Tenha certeza que você consegue. Acesse o seu potencial. Diga para você: eu tenho um potencial incrível dentro de mim e todos os dias eu melhoro cada vez mais. Eu tenho um potencial incrível dentro de mim e todos os dias eu melhoro cada vez mais. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu me amo, eu me respeito, eu me acolho. Gente, é isso. Comece a fazer isso todos os dias. Seja você na sua potência. Não deixe a vida te levar, não. Ela é única. Aqui e agora é único. Faça o seu melhor, que o mundo em volta vai conspirar também e vai colaborar para você viver cada vez mais no seu melhor. Pensa nisso com carinho, tá bom? Tenha uma semana iluminada, com muito amor, com muita superação, com muita força, com muita fé e principalmente com alto amor, com alto cuidado, sendo generosa e carinhosa com você, tá bom? Um grande beijo para vocês e até semana que vem no próximo Café com Fabi. Tchau, pessoal.